O ano passado a Sociedade Bandeirante de Orquídeas fez 70 anos e nós escrevemos esse livro para comemorar, eu e mais 2 sócios. Nesse livro você começa sabendo o que é uma orquídea, as principais formas de crescimento da orquídea, depende do crescimento, é a forma de plantar. Aqui os sistemas vegetativos, como são denominadas, começa do beabá. O ferramental necessário para você cultivar uma orquídea, os substratos, isto é, quais os meios que você pode usar para plantar a orquídea, como plantar a orquídea. É bem elementar, é bem do começo. Ensina cada fase, o que fazer com a orquídea, cada fase. Tudo explicado e muito bem ilustrado. E tudo em fotos também, ajudando, né? Tudo em fotos. Como você aduba a sua orquídea, organizando o seu cultivo e os anexos, onde a gente explica uma porção de coisas que são interessantes, as diferentes espécies. Aqui, quando você já estiver dominando a primeira parte, você passa para a segunda parte. Aqui, no caso, como que a pessoa encontra o livro, no caso? O livro pode ser comprado na página da Sociedade Bandeirante de Orquídeas, no Facebook. Você faz o depósito, manda para mim, tem todas as dicas lá. Você manda para mim o recibo, eu coloco no correio imediatamente o livro. Assim, pelo teor, você indica para quem seria? Para todo mundo, na verdade? Na verdade, para iniciante, né? Para quem está começando, quem quer saber o que é uma orquídea, como ela funciona, quais são as necessidades dela, isso está tudo explicado aqui. Bom, meu nome é Leili, eu sou aposentada, moro nesse apartamento há 7 anos, antes eu morava em uma chácara, onde eu criava as minhas orquídeas. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei procurando apartamento no bairro de Moema, porque eu era de lá e gosto muito de lá, mas eu não encontrei nenhum apartamento que coubesse as minhas orquídeas. Então, eu aumentei a minha zona de procura e acabei aqui no Morumbi. Te levou, assim, há quanto tempo e o que te levou a chegar hoje nesse nível que você está com orquídeas? Eu sempre gostei muito de flores, aprendi isso com a minha mãe. E eu ganhava muita orquídea e matava as orquídeas que eu ganhava. Então eu resolvi aprender a lidar com as orquídeas. E fui aprendendo, matando, criando, até chegar nesse nível. Hoje eu tenho aqui perto de 2.000 orquídeas, passo um pouquinho de 2.000 orquídeas. E vivo nesse apartamento em função das orquídeas, porque eu não achei um apartamento que tivesse uma área maior externa do que este aqui. Então eu costumo brincar e dizer que eu comprei o apartamento para as orquídeas e não para mim, porque para elas é o ideal aqui, embora eu preferisse morar em outro lugar. Tem um aconselhamento que você daria, assim, de cara, pela sua experiência do local, para quem está começando ou quem está meio... O local precisa ser muito arejado e bem iluminado. Embora a orquídea não goste de sol, ela gosta de muita luz. Esse lugar que nós estamos toma sol desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. Quer dizer, o sol percorre o orquidário de um lado a outro, sem qualquer tipo de sombra. E é bastante ventilado, que é 13º andar, então tem muita ventilação. Aqui no caso você tem uma cobertura. O que seria no caso essa cobertura? Essa cobertura é de policarbonato alveolar. O policarbonato alveolar, ele dilui a luz, ele espalha a luz em vez de concentrar como o vidro ou como o policarbonato normal fazem. Então ele deixa a luz difusa, o que ajuda muito no cultivo das orquídeas. Só um sorvete de repente ajudaria a pessoa? Ajudaria, mas você fica com o problema das intempéries, chuva e a variação, assim a temperatura varia um pouco menos e a chuva você controla, porque elas não tomam chuva, você é que coloca a água sempre que necessário. Leili, agora você falou uma coisa, como que você rega toda essa orquídea? Eu tenho um sistema de irrigação, se você ver, correm uns canos com uns bicos no meio das orquídeas. Esse sistema rega as orquídeas 3 vezes por semana, com pouca água.
E às terças-feiras eu rego com bastante água, vaso por vaso, com esguicho. Vapor, no Um caso. pouco mais que um vapor, é um chuvisco grosso mesmo, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Se você deixar sem aqui uma semana, o que aconteceria, por exemplo, Lili? Uma semana não acontece muita coisa, à exceção das mini orquídeas que morreriam com mais facilidade, as outras permaneceriam igual, elas não sofreriam muito. Elas vão sofrer se passar 20 dias sem regar e elas vão começar a desidratar. A orquídea é uma planta muito resistente à falta d'água. Vamos começar a conhecer um pouquinho aqui do seu orquidário, então? Vamos lá. O que você quer ver? Vamos dar as primeiras. As orquídeas. E comenta um pouquinho desse espaçamento aqui. O que levou a chegar desse jeito? Pois é. O espaçamento aqui é muito pequeno. Isso contraria as normas de bom cultivo. Deveria ser mais espaçado. Mais espaçado, as plantas florescem mais e ficam com uma vegetação melhor, um vegetativo melhor. Mas, infelizmente, cada vez que você sai na rua, você traz uma nova orquídea, porque você gostou, porque essa você não tem. Então, acaba havendo essa superpopulação de orquídeas. Isso não é bom. Transmite-se mais doença, é mais difícil para cuidar, mas é o que temos. Lili, você sentiu esse aumento ou foi uma coisa assim que, sem perceber, chegou aqui hoje? Foi sem perceber. Um dia você traz uma, outro dia você traz outra, outro dia você ganha outra e assim vai. Quando você vê, você está cheio de orquídeas, sufocado pelas orquídeas. Você lembra a primeira que você teve? Quando foi, mais ou menos? Lembro, a primeira que eu tive foi perto do ano 2000. Foi um dendróbium, que é popularmente chamado de olho de boneca. Na verdade, eu não tenho uma prioridade para as orquídeas. Vocês vão ver que minha coleção é muito variada, muito diversificada. E é exatamente isso que eu gosto nas orquídeas. Você tem orquídeas de todas as cores. Aqui, por exemplo, nós temos 4, 5 cores diferentes, uma seguida da outra, e é isso que eu gosto. Eu gosto de várias espécies, as espécies brasileiras como essa, gosto de espécies estrangeiras, então eu tenho praticamente de tudo aqui no orquidário, tudo que cabe, obviamente. Esta é uma planta brasileira, é uma Cattleya walkeriana, chama-se Celebridade. Sim, vamos lá, vamos passando algumas. Esta é uma sofronite, também é brasileira. Essa se chama mantiqueira. Esta é uma mini purple. É uma mini purple que eu ganhei de um amigo lá de Goiânia que chama-se Conrado. Lili, o que seria de você aqui, isso falando em organização, sem as marcações? Daria para... Não, eu me perderia e como são quase 2.200 orquídeas, passa de 2.000, eu não guardaria isso na memória. Então, elas são todas com plaquinhas, etiquetas com nome, muitas vezes a origem, a data que eu comprei, isso tudo precisa ficar consignado na plaquinha. Essa aqui é feinha, uma Sedireia japônica. Essa também é uma planta estrangeira, chama-se Aeranges faustuosa. Essa não é muito fácil de cultivar, não. Aqui nós temos um dendróbium, que é um cruzamento, é o dendróbium Rutherford Golden Sun. Esta aqui é uma planta muito interessante, porque nós temos aqui, mostra essa primeiro, nós temos aqui um exemplar que é cor-de-rosa, isso é bastante raro, ele chama-se Epidendrum stanfordiano. Temos um aqui da mesma espécie, que é o tipo. Para quem não entende, explica um pouquinho rápido o que seria o tipo no caso. E temos esse aqui, alba. O tipo, considera-se tipo a primeira planta daquela espécie que foi descrita. Então, essa foi a primeira a ser descrita. Então, essa é a tipo, é considerada tipo, alba. Epidendrum stanfordiano alba. Esse é raro. E a alba, você pode comentar? Não teria muito o que falar. Essa planta eu comprei fora do Brasil, porque não achei aqui no Brasil para comprar.
eu trouxe de fora. Esta é uma planta brasileiríssima, ela é chamada Cattleya dolosa, é um híbrido natural. O híbrido natural é aquele que as plantas na própria natureza fizeram o cruzamento, não tem a mão do homem. Ela é um cruzamento de Cattleya walkeriana com Cattleya lodgesi e resultou na Cattleya dolosa. Os nomes das plantas que são cruzadas na natureza levam sempre um pequeno X antes do nome. Então quando da natureza... Isso, Cattleya X dolosa, é porque ela foi cruzada na natureza, não foi com a intervenção da mão humana. Interessante. Aqui tem outra brasileiríssima, uma nobilior, Cattleya nobilior. Aqui mais uma muito brasileira, uma Cattleya intermédia, Cattleya de Wilbox. Na verdade, cruzamento feito, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Esta é brasileira também. Essa é estrangeira, esse é um Dendrobium aberrans. Foi trazido de fora também. Aqui tem um outro que é bem diferente também. Esse é um cruzamento também. Esse é Odontoglossum fiana com Odontoglossum com Oncidium sotoanum. Peraí, eu vou soltar que aí ele não treme. Esse aqui, por exemplo? Este aqui é um Dendrobium agregatum, também é estrangeiro, não é brasileira essa planta. Qual que é a ideia aqui desse chafariz aqui no meio? Quando eu comprei o apartamento, eu achei aqui em cima muito árido e não havia ainda a cobertura, então era árido demais. E eu instalei esse chafariz, é um chafariz de ferro fundido muito antigo. Eu instalei esse chafariz exatamente para aumentar a umidade relativa do ar. Na verdade, as pessoas acham que a orquídea gosta de muita umidade e colocam muita água na orquídea. Mas é exatamente o contrário, a orquídea não gosta de muita água. A orquídea prefere a umidade relativa do ar alta. Então, o ar precisa estar úmido, não a raiz dela. E a função desse chafariz é exatamente manter a umidade relativa do ar. Então, assim, você sente aqui no clima, quando você entra, dá para perceber? Dá para perceber que é diferente. É um pouco mais ameno, é mais agradável. É quente, mas é ao mesmo tempo agradável. Aqui você colocou umas plantinhas, né, uns aguapés? Eu coloquei uns aguapés para ficar mais bonitinho, para dar um tchan. Vamos lá. Essa é uma Hélia jonguiana. Não precisaria ver. Esta também é estrangeira, tá até com etiqueta de estrangeira. É um Oncidium noeslianum. Essa orquídea chamava-se antigamente Cocleoda noeslianum, mas agora mudou de nome. O que mais que nós temos aqui de interessante? Leili, tem alguma aqui que você, assim, como é que eu posso dizer, não vê a hora de... Tem alguma que você fala, olha, essa é especial? Todas. Cada botão é uma emoção. Olha só. Tirou a pergunta, Todas. Cada botão é uma emoção, independente da orquídea ser grande, pequena, de ser colorida ou pouco colorida. Não depende de nada disso. Depende da beleza da flor, o fato da flor chegar e abrir. Isso é muito emocionante. Mas não é só a flor, viu? Cada brotinho novo que sai, cada frente nova que sai, também é uma emoção. Leili, a gente vê aqui que você fez vários níveis aqui de altura. Como que você consegue acompanhar isso? Com uma escadinha, eu subo e desço o dia inteiro. Pode filmar lá a escadinha. A escadinha? Tá eu subo e desço na escadinha o dia inteiro. Mas você vai descendo ou não conforme Não, eu subo e verifico se tem doença, eu desço para facilitar o tratamento, mas elas são mantidas nos lugares que estão. Eu vou acompanhando as espatas, os botões, tudo vou acompanhando. Quando elas florescem, eu desço para ficar mais fácil da gente ver e acompanhar a beleza, porque senão você não vê lá em cima, uma tampa a outra, você não vê. Mas aqui então, é um espaço
privado para você, toda essa maravilha aqui, ou você recebe visitas aqui? Porque é muita beleza. É muito bonito, mas eu só recebo os meus amigos aqui. Aqui faz parte da minha casa, é a parte de cima da minha casa. É a área externa da minha casa. Essas flores, assim, você chega a mandar para alguma exposição? Sim, quase sempre eu mando para as exposições. Eu sou da Sociedade Bandeirante de Orquídeas e todas as exposições que a Bandeirante participa, eu procuro mandar alguma flor para expor. Essa é a única flor que não é orquídea e que está aqui porque eu achei muito bonita. Ela nasceu sozinha aqui e eu tive dó de deixar morrer. Pergunta. Leili, assim, para o orquidófilo, ou para quem está mais fascinado por orquídeas, a beleza é só a flor ou a muda em si traz uma... A vegetação, a gente cuida muito para que a vegetação fique vistosa, que não tenha doença. A gente cuida muito para que não aconteça isso. Coloca mais na sombra, mais na luz, sempre para ter uma boa parte vegetativa. Aqui, como que você define, assim, onde fica cada planta, assim, a localização? Ah, sim, isso aí pela necessidade de luz que cada uma tem. Isso... Por exemplo, esta planta necessita de sombra. Para ela estar com uma folha bonita assim, ela precisa de sombra. Então, ela é criada neste espaço. Esta outra necessita de sol, é uma planta de folha mais clara. Ela é criada no sol, na luz, aliás, lá em cima. Ela está aqui embaixo porque ela está florida e nós estamos aproveitando para apreciar a flor dela. Você pode explicar melhor, Leili, assim, a questão da folha que você falou agora? Ah, sim. As plantas que têm folha mais clara, mais amarelada, elas precisam de mais sol. Se elas ficarem na sombra, elas ficam de um verde bem escuro e não vão produzir flores. As plantas que precisam de mais sombra, elas vão ficar mais no lugar mais assombreado, vão ter as folhas verdes mais escuras e vão florir muito bem na sombra, porque são de sombra. Então, quando você compra ela, a folha... Você já vai dizer. A pigmentação dela. Eu digo sempre que você não precisa perguntar para ninguém onde você vai colocar a orquídea no seu orquidário. Basta você ver o lugar de onde a orquídea vem. Se a orquídea vem de um lugar muito chuvoso, como as florestas do Sudeste Asiático, com certeza elas vão precisar de mais água e menos sol. Por exemplo, essas espécies aqui estão nesse lugar porque elas são da Amazônia. Então, elas ficam bem perto do chafariz. Por quê? Porque elas precisam de muita umidade relativa do ar, não água na raiz, umidade relativa do ar. Então, essas 9 plantas ficam aqui para tomar mais umidade relativa. Na Amazônia, elas dão sob igarapés, então elas aproveitam toda a umidade que sobe no ar. Então, elas ficam perto E assim a gente vai definindo. As plantas que precisam de mais luz vão ficar bem lá em cima. E as plantas que precisam de mais sombra vão ficar aqui embaixo. Você pode mostrar por exemplo, uma folha escura que precisa de uma sombra maior? Uma folha que precisa de uma sombra maior. Se puder, a gente podia fazer um comparativo de uma com a outra? Vamos fazer. Esta planta precisa de ficar mais na sombra. Ela não gosta de muito sol. Ela está muito bem, mas ela está ali na sombra. É uma aerides. Esta planta aqui precisa de mais luz, mais sol. Olha, vamos ver. Pode comparar. Nossa, é muito grande a diferença. É grande a diferença. A necessidade de cada uma é absolutamente diferente da outra. Então, se você inverter isso aí, no caso, não vai... Pode ser que esta aqui morrerá com certeza, porque ela vai queimar e não vai suportar o sol. E essa aqui vai ficar na sombra, ela vai ficar bem verde escuro e não vai florir. Essa é a diferença. Muito legal. Você aproveitou até as paredes também, Leili? Tudo. Olha só. Coloquei um telado e pendurei a volta inteirinha. São as 4 paredes com plantas. Olha só, viu? É bastante mesmo. É muito. Só passa de 2.000, né? É muito mesmo. Espaço... Uns 50 e poucos metros quadrados, não passa disso. Se chegar a 60 é muito. E aqui, o que eu estou percebendo, que você tem vasos de plástico, tem vasos aqui de barro, tem na madeira. O que define cada um? O que está definindo é o peso.
Eu tinha todas em vaso de barro, porque eu gosto muito desse vaso. Eu acho que ele tem boa estética e ele é muito bom para criar orquídea. Mas o peso começou a ficar demais, porque 2.000 e tantas orquídeas são 2 toneladas em média, porque tirando um pelo outro dá 1 quilo por vaso. E meu filho me aconselhou a mudar o sistema, ele achou que estava muito perigoso. Então, paulatinamente, eu estou trocando todas as plantas por vasos de plástico. Ah, então a questão é o peso, não a É o rega, peso, não a não. conservação. Há uma diferença. Os vasos, as plantas que estão em vaso plástico, elas demoram mais tempo para secar, então você precisa ter mais cuidado com a rega. O barro seca mais rápido, mas eu estou passando tudo para plástico para ficar mais homogêneo. E estou plantando um pouco diferente, eu estou pondo bastante isopor dentro dos vasos para ficar mais leve e porque eu me adaptei muito bem no cultivo com isopor como meio drenante. Já na madeira, o que você leva a escolher colocar na madeira, por exemplo? São as plantas que vão melhor dessa forma, são plantas que gostam, via de regra, de estar com as raízes expostas. Então elas vão melhor na madeira do que no vaso. Algumas vão bem tanto de uma forma como outra, como por exemplo as valquerianas, que vão muito bem na madeira, mas vão bem também no vaso com a raiz coberta. Orquídea terrestre, no caso? Terrestre tenho. Esta, por exemplo, aqui tem mais. Ah, aqui tem uma interessante. Estas são orquídeas terrestres. São orquídeas terrestres, são muito interessantes, porque ela dá a flor e depois que ela dá a flor, ela morre, ela some. Ela deu a flor nesta batatinha aqui, vamos chamar grosso modo de batatinha. E depois que ela deu a flor, ela morre e nasce uma outra. E nessa nova vai dar uma nova flor. E assim é o processo dela, ela vai constantemente modificando. Essa pode ser que ainda dê mais uma... Isso é uma Abenaria malintana. Esta é da mesma espécie, é outra Abenaria. Essa é a Medusa. Essa foi para o pódio lá na exposição da AOSP. Ela já floriu, agora ela vai morrer e vai multiplicar a batatinha. Algumas multiplicam bastante, dá 6, 8 batatinhas, 6, 8 tubérculos. Ah, é meu laboratório, minha mesa de trabalho. Eu tenho um amiguinho também ali, né? Como é que chama ele ali? O Billy? Ali, Aquele é o tá Billy. tá louco pra vir pra cá. Ele não sai dali, ele fica ali o tempo todo. Lili, agora aproveitando que você está aqui no seu laboratório, qual seria um cuidado? Por exemplo, você ganhou uma orquídea, atravessou aquela porta, o que ela tem que sofrer aqui? O que acontece? Bom, a primeira coisa que eu vejo é o estado vegetativo dela, se ela está vegetando bem ou não. Se ela estiver vegetando bem, eu vou observar o meio em que ela está plantada. Se é um substrato novo, se é um substrato velho. Se é um substrato velho, precisa ser trocado, porque o substrato se torna ácido com o passar do tempo. Então, se é um substrato velho, ela vai ser replantada para o substrato que eu gosto de usar. Os substratos são muitos e as pessoas gostam, cada uma, de um tipo de substrato. Por quê? Porque cada substrato num determinado meio. Aqui no meu meio eu uso muito casca de macadâmia com isopor no fundo para drenar. Se você percebeu uma doença, de repente você pegou um fungo aqui, qual o procedimento que você faz? Se eu percebo que ela está com um problema qualquer de doença, primeira coisa, eu tiro o vaso de lá de cima para não espalhar a doença. E faço um tratamento sempre aqui num nível mais baixo. Da mesma forma eu faço com as plantas que chegam. Eu replanto e deixo um pouco aqui à minha vista para ver como está evoluindo. Se elas estiverem evoluindo bem, ela pode subir. Enquanto ela não deslanchar, elas ficam aqui embaixo para eu acompanhar melhor o desenvolvimento. Uma coisa que eu percebi que eu acho que deve funcionar aqui é a churrasqueira, né? O pior é que funciona. Funciona e eu não tiro nenhuma planta daqui. Funciona a churrasqueira com planta e tudo. Eu tenho mais mesinhas, a gente põe mesinhas aqui embaixo e faz o churrasco aqui. A gente se reúne muito aqui.
Já aproveita, né? É. Olha que tá pendurado até no próprio vaso mesmo, vai pendurado. Aqui, essa flor, por exemplo, as folhas são amareladas assim, porque quando ela vai florir, ela perde as folhas. E ela está com vindo dois cachos aqui, duas hastes novas, aliás, 3. Então ela vai perder as folhas, são essas que estão amareladas. Então não é que é uma doença, não, ela vai perder falta aqui. de água, não, é natural. ela vai perder. Ela está super hidratada, é só verificar o tamanho do pseudobulbo, mas ela está vindo com 2 hastes aqui, então ela vai perder essas folhas. Qual é o nome dela, Leili? Esta planta se chama Quizis aurea. Tá muito bonita mesmo. Tá muito bonita. Ela tá vindo aí forte, forte. Aqui, falando de doença, o que seria o que você mais tem que se preocupar ou combater aqui, na verdade? Na verdade, eu tenho grandes problemas com cochonilha. Cochonilha aparece, você precisa estar cuidando, agora começa. A partir de setembro começam a aparecer as cochonilhas. E precisa cuidar muito porque a cochonilha mata a planta. Em geral, por que assim setembro? Por causa do meio da chuva? É a época do ano que elas se reproduzem, né? Eu não sabia, eu aprendi isso recentemente, que as cochonilhas têm uma fase em que elas são aladas, então elas voam nessa época. Eu não entendia por que no 13º andar aparecia cochonilha. E aí eu soube que elas têm asinhas num determinado período e elas chegam até aqui no meu orquidário. Mesmo fechando, de repente, que nem tá bem fechado por sombrite, essas coisas. Mas só sombrite, né? Elas passam, se eu tivesse um fecho fosse fechado com plástico, talvez a incidência fosse menor. Mas aí você combate de que forma, Leili, aqui? Tem que aplicar remédio mesmo, não tem que aplicar coisa forte para matar, não tem jeito. Fungo, essas coisas assim, vírus, por exemplo, já chegou a pegar aqui? Não, isso é muito difícil, eu acho que elas estão muito isoladas, né? Então é mais difícil. Mas quando vão para a exposição, a gente precisa estar de olho, porque às vezes voltam, né? Depois de uns dias aparece alguma coisa, mas de regra não tem muito problema, não. Assim, de repente pode ser interessante a sua altura aqui. Se você fosse cultivar, por exemplo, no térreo e aqui, mudaria alguma coisa? Muda porque a ventilação aqui é maior, aqui seca muito, o vaso seca muito, porque além do sol diário e o dia todo, tem o vento, então quando venta seca demais. Lá embaixo seria menos seco, então seria melhor. Lá embaixo tem a piscina, então seria mais tranquilo quanto à parte de água. Você comentou que você morava em sítio. Morava. Como que é? Aí eu tinha um orquidário lá, um bom orquidário, e tinha nas árvores. Eu amarrei em todas as árvores lá da chácara, eu amarrei orquídea. Tem tudo orquídea. Tem algumas que eu nem pude trazer, porque estavam tão grandes que acabaram por ficar lá. Mas tinha em todo o sítio e também no orquidário. O sol nasce exatamente nessa posição, na ponta daquele prédio cinza, e morre naquele bico do orquidário. Então ele faz este movimento e toma sol o dia inteirinho. Aí esse corredor, por exemplo, ele toma um sol mais direto. Tem uma escolha? Toma. Algumas espécies ficam aqui. Por exemplo, todos os pafiopédilos e fragmipédios ficam aqui. Eles vão super bem aqui nesse lugar. Eles tomam o sol das 6 horas da manhã, tomam bastante. Aí o sol vai subindo, começa a bater sombra e quando for tipo 11h30, assim, já não tem mais sol aqui, eles ficam na sombra. Essa planta é assim mesmo. É uma Arachnis flozaeris. Arachnis flozaeris. Arachnis flozaeris. Aqui ficam todas as ametistoglossas, porque elas gostam desse sol, desse calor que faz do lado de cá. Alguns dendróbios que gostam de sol, os outros que gostam de sombra estão do lado de lá. Essa flor é uma flor muito interessante, não é muito fácil de encontrar. Aí você põe a mão, você treme. Isso. Qual é o nome dela? Ela se chama Celogine usitana.
Aqui, Leli, mais um exemplo, olha. Tem pessoas que às vezes pegam a folha desse jeito aqui e ele joga fora. Não, tem que deixar. Eu deixo até a folha. Ela faz isso. Essa planta, ela vai pondo folha nova e vai murchando, vai estragando as folhas velhas. Você vê que as novas estão muito bonitas. Essa já tem algum tempo e está bonita. Mas quando ela amadurecer, ela vai cair mesmo, não tem jeito. Então, assim, tem pessoas que têm medo disso ser uma doença e contaminar. Não precisa dessa preocupação. Não, né? não precisa ser, mas eu mando sempre fazer análise. Aqui em São Paulo tem o Instituto Biológico, ali na Vila Mariana. Se você levar a planta lá, eles tiram um pedacinho e fazem a análise da planta para ver se é uma doença ou não. Eu, via de regra, eu mando analisar lá. Custa R$140 e você tira a sua dúvida. Como que rega a planta de uma maneira correta? Pode ser? Olha, o ideal seria que molhasse o substrato e não molhasse a folha nem a flor. Mas isso é praticamente impossível. Por exemplo, às terças-feiras eu venho com esguicho e bato esguicho em todas elas. Não é o ideal. Se for esse tipo de irrigação que se faz agora na agricultura, o ideal seria que se fizesse por gotejamento. Cada vaso ter o seu caninho gotejando ali a água diariamente. Aqui seria um milagre, né? Não, aqui é impossível. Eu vou precisar de 2.200 caninhos. Assim, tem gente que leva, às vezes, um pouco ao extremo. Você não fica medindo pH, colocando termômetro, aqui não. Eu até tenho, viu? Se você observar, tem umas caixinhas na parede que aí não, aqui, vem cá. Mas acabou a pilha, eu nem repus. Eu acho que você vai pelo seu instinto, viu? Você sente. Eu tenho um conhecido que ele diz uma coisa que eu acho muito engraçado. Ele diz assim, você tem que conversar com a sua flor, porque a flor conversa com você. Por exemplo, essa flor, o que ela está me dizendo? Essa planta, o que ela está me dizendo? Ela está me dizendo, eu estou ótima aqui, olha o meu vigor, olha a minha cor, olha a quantidade de ramos de frentes que eu coloquei esse ano, olha o brilho das minhas folhas. Ela está me contando que ela está super bem, então eu não preciso fazer nada. Uma outra, vamos ver, essa aqui foi mudada de lugar porque ela me contou que ela não estava bem onde ela estava. Então eu mudei, eu vi e falei, não, ela está me contando que ela está ruim onde ela está. E eu mudei de lugar e ela já começou a pôr os brotinhos. O que ela está dizendo? Aqui eu estou bem. Onde eu estava, eu não estava bem, mas aqui eu estou bem. Então você conversa. Então o pH, acho que é um pouco exagero, tá? Há pessoas que gostam, são mais técnicas, eu sou mais empírica. Muito bom mesmo. Então, eu tenho Vandáceas, essa é da família da Vanda. O que mudaria, assim, da Vanda para Vandácea, assim, Vandácea é a espécie delas todas, são Vandáceas. Aliás, o gênero. E dentro do gênero existem as espécies. A cada espécie. Essa aqui é uma espécie de Vanda. Essa é outra espécie de Vanda. São espécies do mesmo gênero. Assim, quando você começou, você foi ganhando, foi colocando. Hoje, se a flor para entrar aqui, ela tem um padrão, ela tem uma escolha ou não? Entra de qualquer jeito mesmo? Não, tem um critério. Tem um critério muito sério. É eu gostar da planta. Se eu gostar, entra mesmo. Mas, por exemplo, assim, se a pessoa, que nem a gente fala assim, da evolução do orquidófilo. Por exemplo, se eu trouxesse um monte de Phalaenopsis aqui, ela entrava aqui normal? Olha, entraria, porque eu tenho uma filosofia. As plantas que eu ganho, eu não dou, não vendo e não troco. Porque eu entendo que quando a pessoa te dá uma coisa, ela faz porque ela quer te agradar. É uma forma de externar amor. Então, eu não posso me desfazer daquela planta. As plantas que eu ganho estão todas aqui. Ela te dá, é um ato de carinho, né? Tem mais coisa envolvida, né? Tem muito mais, Então, as plantas que eu ganho, eu não dou, não vendo e não troco. Elas ficam aqui dentro e eu cuido como todas as outras. Não tem mais nada, não. A não ser a falta de espaço. Eu falo, eu preciso fazer um puxadinho. Só que no 13º andar fazer puxadinho é difícil. Eu acho que a fase de selecionar é onde você aprende a escolher uma planta que tem uma forma melhor, que a planta que tem forma melhor, ela tem mais beleza.
e você começa a ficar mais criteriosa. Nós vamos mostrar isso já. Por exemplo, esta planta é uma intermédia. Eu tenho essa planta há muitos anos. Quando ela veio aqui para São Paulo, ela estranhou muito, quase morreu. No fim, consegui revigorar e ela conseguiu se recuperar. Esse ano ela vai ser trocada de vaso e vai. Mas é uma planta, é uma flor. Ela produz uma flor que não tem muita forma. Ela é uma planta natural e eu comprei logo no início, quando eu comecei a colecionar orquídeas. Esta é uma planta da mesma espécie. Mas já é mais bonita, eu já escolhi uma planta com outras características. Então já foi uma escolha mesmo. Isso, sua. E essa é outra planta da mesma espécie. Se você comparar, você vai ver a diferença. Então você começa comprando uma planta assim, mas depois você começa a escolher as que tem colorido mais bonito, que tem uma pinta mais bonita, que tem uma característica mais bonita. É bastante diferença mesmo. Muita diferença. Essa também é uma intermédia, mas eu gosto muito dela porque ela é pequenininha, mas é muito delicada, é uma plantinha delicada. Eu não faço questão do tamanho, eu gosto dessa, ela é delicada e eu gosto dessa. Então, no decorrer do tempo, você vai aprendendo a escolher melhor as plantas. Por exemplo, essa também é uma intermédia, ela já está passada. Ela é uma intermédia também. E ela tem as plantas, a forma não muito boa, mas ela tem uma cor que é rara, ela é concolor. Então eu mantenho aqui no orquidário, porque eu acho muito bonita a cor, embora ela não tenha grande forma. Queria achar uma lodigese sem forma, para mostrar a diferença entre uma lodigese e outra. Aqui estão duas lodigeses. Você vai gostar de uma ou de outra. Eu gosto das duas. Elas são bem diferentes entre si. Mais fácil, né? Colocou as duas. Sim, eu gosto das duas. Mas você passa a escolher, né? Você vai ficando mais criterioso. Cada vez que a gente vai vendo aqui... Surge uma pergunta. Uma pergunta, né? Aqui tem mais uma intermédia completamente diferente, olha. Também é intermédia. Então você vai comprando segundo o seu gosto. Você olha e diz, essa intermédia eu gostei, você compra. Essa eu não gostei, não compra. Sobre a questão de divisão de mudas, o que você aconselha para o pessoal? Eu aconselho a não dividir a planta. Quanto mais forte estiver a planta, isto é, quanto mais folhas e pseudobulbos ela tiver, mais frondosa será a floração. Esta planta produziu bastante flores porque ela está entoucerando. Ela está formando uma touceira. Normalmente o pessoal indica duas brotações ali e já dividir. Não, eu não aconselho a dividir, eu aconselho a deixar entoucerar. Alguns livros aconselham, sempre que tiver um múltiplo de 3, cortar e fazer mudas de 3 pseudobulbos. Eu não aconselho isso. Eu acho que quanto mais forte está a planta, quanto mais rica a planta, melhor será a floração dela. Quando mudar de vaso, o pessoal fala que às vezes na floração, terminar a floração... Na minha opinião, a orquídea tem um ponto certo para ser trocada. Essa planta está começando a sair do vaso, ela precisa ser replantada. Acabando esta floração, ela deve ser replantada. Acabando essa floração, ela vai ficar alguns dias parada, ela estará em dormência. Em seguida, ela vai começar a pôr raízes aqui. Você pode ver que já está até saindo aqui um carocinho, é onde vai pôr a nova raiz. Neste ponto, ela deve ser replantada. Geralmente aconselham a deixar 3 pseudobulbos e dividir a planta. Eu não aconselho. Quanto maior tiver a planta, mais ela vai florir e mais rica será a floração dela. Então, não se deve repartir as plantas, deve se deixar entoucerar. Então, só para repassar, Leili, então, por exemplo, tem aqui umas raízes. Vai estar saindo a raiz, no caso do bulbo da flor, no caso? Isso, no bulbo da frente, ele vai começar por raiz. Aí, quando começar por raiz, é o momento de plantar, é o ideal. É o momento que ela vai para frente, é o momento que ela está preparada para ser replantada. Ela está muito rica em hormônios.
porque ela junta muito hormônio para poder produzir a flor. Então é um momento ideal de replante. O vaso que você vai replantar, você procura sempre deixar ele mais justo dela? Não, você deixa sempre uns 3 dedos entre a sua planta e a beira do vaso. Se você puser um vaso muito grande, a orquídea vai começar a produzir raízes e não vai desenvolver a parte vegetativa, nem vai dar flor. Ela vai só desenvolver raízes. Por isso ela não pode ficar num vaso muito grande. Isso aqui, assim, é para efeito de terapia, para efeito de alma. Isso é o remédio perfeito. Eu subo aqui pro orquidário e se o cachorro não vier me chamar, eu não desço nem para almoçar. Porque quem vem me chamar é o guri. É esse aqui. Ele vem todo dia me chamar para a hora do almoço. E se ele não vier chamar, mamãe não desce, né? Então isso aqui chega a ser um estresse para você, essa quantidade? Não, isso não é de forma nenhuma. Isso aqui é um deleite. Eu começo a mexer nas orquídeas, eu esqueço de comer, acabo o cansaço, passa dor de cabeça, passa tudo. Você consegue se imaginar tudo isso aqui sem isso aqui? Não, não consigo. Hoje eu não consigo mais me imaginar sem as orquídeas. Hoje eu praticamente vivo em função das orquídeas, porque eu viajo em função das orquídeas. Eu costumo ir nas exposições internacionais, tipo São Francisco, Miami, Bangkok, Madrid. Eu costumo visitar todas essas exposições. No Peru, já andei bastante pela América do Sul em função das orquídeas. Então, hoje minha vida são as orquídeas. Você já foi assim, para entrar mesmo na mata mesmo, assim, alguma vez? Para pesquisar ou não? Eu pesquiso muito. Você tem que pesquisar muito, né? Se você não pesquisar, você não sabe como tratar a sua orquídea. Fruta, outra planta, tem espaço na sua cabeça? Olha, se eu morasse num lugar com mais espaço, eu teria, porque na chácara onde eu morava eu plantei mais de 100 árvores frutíferas, 120 para ser exata. Então teria espaço sim, e sei cuidar bem disso e gosto muito disso. Como a falta de terreno, o que eu posso fazer é cultivar orquídea e elas estão aqui. Eu agradeço muito a visita que vocês fizeram no meu orquidário. Vocês passaram alguns momentos comigo e esses momentos me trouxeram muita alegria. Eu convido a todos para que façam parte de uma associação, porque aprende-se muito nas associações. Há um intercâmbio, uma troca de ideias, uma troca de orquídeas também, que é muito interessante e aprende-se muito nessas associações. Faça parte. Sociedade Bandeirante de Orquídeas reúne-se às terças-feiras no Colégio Pio XII, no Morumbi, na Rua Colégio Pio XII, 233. Sejam bem-vindos. Em outubro, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, a Sociedade Bandeirante de Orquídeas vai fazer uma exposição no Esporte Clube Banespa, na Avenida Santo Amaro. É um lugar bem conhecido, é pertinho do Borba Gato, todo mundo conhece. A exposição funciona das 9 às 5 da tarde e serão todos muito bem-vindos. Via de regra, é um passeio que vale a pena. E aqui vocês conheceram o orquidário aqui da Leili, pessoa sensacional mesmo. O orquidário mais sensacional ainda. E acho que vai valer para muitas pessoas. É uma aula realmente de vida mesmo aqui com a Leili. Essas que foram as que murcharam esta semana. Aí você vai separando aí no caso. Eu vou deixando aqui. Aí eu subo um dia e replanto tudo de uma vez só. Nossa, sério? Aí eu fico o dia inteiro aqui, porque senão sobe, replanto, sobe, replanto. Então vai acabando a flor, eu vou pondo nessa fila. A Helena já sabe. Ela recolhe de lá de baixo, põe aqui na fila do Então, acabou a flor? Põe aqui para replantar. Mas é via de regra? Todo ano acabou a flor? Não, você pode ficar 2 anos porque aguenta, mas como eu estou passando por vaso plástico, é uma chance. É oportunidade, né? Replantar. Se fizer na sombra, ela espalha. Eu estou deixando lá para acabar de abrir. Eu peguei uma bonita assim esses dias também.